Ora, assumo do que temos dito, e que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração a escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nenhum ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Louvado seja Deus. Nós lemos, quando nós abrimos esse culto desta noite, no livro de Êxodo, no capítulo 37, que fala sobre a Arca da Aliança. E nós vemos que Moisés, ele teve uma preocupação muito grande em montar o tabernáculo. E o primeiro utensílio que Moisés veio a construir foi a Arca da Aliança. Poderia ser tantas outras coisas, mas Moisés teve a preocupação primeiramente de construir a arca. Talvez Moisés primeiramente teria a preocupação de montar a mesa, porque onde ela seria posta? Mas Moisés primeiramente teve a preocupação de montar a Arca da Aliança. E a palavra que nós lemos no livro de Hebreus, no versículo 7 diz: porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. E nós já falamos neste lugar,
Muitas das vezes, irmãos, nós não nos despertamos e nós não percebemos aquilo que Deus tem e quer fazer na nossa vida. Porque muitas das vezes nós ficamos presos a tantas coisas. E muitas das vezes deixamos de termos uma nova aliança com Ele. A aliança é algo tão sublime, irmãos. A aliança é algo tão sublime que ela é feita para conduzir uma união sobre um casal. Quando se fala de aliança, se fala de eternidade, se fala de coisas que são feitas para durar para sempre. Mas muitas das vezes as circunstâncias da vida, muitas das vezes as dificuldades da vida, faz com que essa aliança se perca. Assim como muitas das vezes dentro de um casal, dentro de um casamento, onde eu costumo sempre, quando eu faço uma cerimônia aqui de casamento, eu costumo dizer que muitas das vezes o homem nos seus afazeres do dia a dia, ele pode vir a perder a sua aliança. Muitas das vezes as esposas, as mulheres, nos seus afazeres do dia a dia, pode perder a sua aliança. Ela pode estar um pouquinho mais larga, ela pode estar lavando uma louça ou uma roupa, e aquela aliança se perder. E muitas das vezes isso acontece nas nossas vidas, irmãos. Muitas das vezes nós deixamos de nos preocuparmos com tantas coisas, porque achamos que são insignificantes, que não há necessidade. E é aí que muitas das vezes nós nos enganamos. Aí é que muitas das vezes nós nos enganamos. Porque essas pequenas coisas, de um dia para o outro, vão se tornar coisas grandes. E muitas das vezes nós não podemos e não conseguiremos mais reverter esta situação. Então, quando nós nos preocupamos com as coisas que se parecem insignificantes, Deus, Ele começa a agir nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia! A palavra de Deus, ela diz, o apóstolo Paulo pegou o corpo humano, simbolizando o corpo de Cristo, simbolizando a igreja. Porque o corpo humano é constituído de vários membros. E o apóstolo Paulo, ele teve essa preocupação de fazer uma conjectura do corpo humano para o corpo da igreja. E é onde a palavra de Deus diz que aquele membro que se parece mais inferior, ele tem utilidade no corpo. Aleluia! O que Deus quer falar para mim e para você nessa noite? Aquelas coisas que parecem de uma forma ou de outra serem insignificantes, ela tem utilidade. Ela tem utilidade. Porque muitas das vezes somos pegos desapercebidos, irmãos. E aquele povo, ele teve a preocupação, porque de uma forma ou de outra, as adversidades da vida estavam fazendo com que eles viessem a estarem corrompidos. E Moisés teve essa preocupação de construir a arca, para que a nova aliança viesse a ser tomada novamente sobre o seu povo. E quantos de nós, muitas das vezes, nós não estamos assim? Quantas das vezes muitos de nós não estamos assim? Estamos de uma forma ou de outra, muitas das vezes, perdendo tempo com tantas coisas que não vai nos levar a lugar algum. Estamos deixando de dar importância para coisas que se parecem mínimas, mas que vai nos levar para a vida eterna. Aleluia! E a nossa preocupação nessa noite não é que você entre neste lugar preocupado em receber algo sobrenatural de Deus, não. A nossa preocupação nessa noite é que você venha receber a Deus nesta noite.
Porque o sobrenatural quem vai fazer é Ele, não é você. O sobrenatural quem vai fazer é Ele, não é você. Mas quando nós nos abrimos e buscamos a receber a Ele, aí Ele começa a agir em nosso favor. E a cada dia nós vemos isso, irmãos. Porque os dias são maus, os dias são ruins, os dias têm sido abreviados a cada dia. Mas eu tenho a certeza de uma coisa: aquilo que Deus está abreviando, muitas das vezes pode ser em seu favor, para que você venha receber aquilo que tu tanto tem pedido para Ele. Aleluia! Quantas das vezes nós não entendemos o agir e o operar de Deus? E muitas das vezes nós pegamos e achamos que as coisas que têm acontecido na nossa vida é porque o inimigo botou, é porque o diabo colocou. Colocamos tanta culpa em tantas coisas. E muitas das vezes colocamos tanta culpa em nós mesmos. Porque nós não entendemos o significado daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E Deus a cada dia Ele tem nos mostrado de forma diferente. De uma forma que nós vemos que Ele veio justamente para quebrar os paradigmas. Porque eu já cansei de falar neste lugar. Os sacerdotes, eles eram separados da tribo de Levi. E Jesus, ele era da tribo de Judá. Então foi uma das primeiras coisas que Jesus ele já veio quebrando. Porque os sacerdotes só eram oferecidos da tribo de Levi. Só eram levantados da tribo de Levi. E Jesus veio justamente para quebrar esses paradigmas. Para mostrar o poder e o operar dele na vida do homem. Aleluia! Quantas das vezes Deus ele quer operar e fazer milagres nas nossas vidas. E muitas das vezes nós estamos esperando as coisas caírem do céu. Irmãos, eu costumo dizer que do céu só cai chuva, raio, e de vez em quando cai avião. Irmão, você tem que correr atrás do seu prejuízo. Você tem que correr atrás dos seus sonhos. Você tem que correr atrás dos seus objetivos. Muitas das vezes nós ficamos esperando as promessas de Deus se cumprirem. Mas elas só irão se cumprir se eu fizer por onde. Porque Deus é justo, irmão. Ele não é injusto. Deus, Ele é justo. E por Ele ser justo, Ele sempre vai agir com justiça. Ele nunca vai agir com desigualdade de um para com o outro, mas Ele sempre vai agir com justiça. Por isso que a palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas das vezes nós estamos nos preocupando com as demais coisas, com aquilo que Ele tem para oferecer, não pelo aquilo que Ele é. E muitas das vezes o que Deus Ele quer nos fazer e nos despertar nessa noite, que se nós recebermos aquilo que Ele é, Ele tem coisas grandes para nos oferecer. Aleluia! Aleluia! E a cada dia eu tenho entendido isso, irmão. A cada dia eu tenho entendido os propósitos de Deus para a minha vida, para o meu ministério. Porque eu sei que a cada dia Deus ainda tem coisas maiores ainda para fazer. E não vou dizer para os irmãos que muitas das vezes não dá vontade em desistir, porque dá, irmãos. Nós temos vários pastores aqui na igreja e sabemos que é difícil. Só que o meu Redentor vive e vive para sempre. Quando eu estou ansioso, eu entrego nas mãos dele.
Porque a palavra dele me afirma e me relata sobre isso. Onde diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque a todo momento eu tenho cuidado de vós. Lançar é você acreditar. Lançar é você ter a certeza de que Deus ele vai agir a seu favor. E muitas das vezes isso, para acontecer nas nossas vidas, precisamos muitas das vezes de uma nova aliança. Em alguma área da nossa vida, irmãos. Em alguma área da nossa vida, muitas das vezes nós precisamos de uma nova aliança. Porque muitas das vezes nós achamos autossuficiente e achamos que nós não precisamos. E aí que nós estamos enganados, irmãos. Aleluia. Estamos enganados. Porque quando nós nos propusermos a colocarmos verdadeiramente nas mãos de Deus, estamos depositando a nossa confiança. Aleluia. Confiança é algo onde muitas das vezes nós, seres humanos, não temos um pelo outro. E por isso muitas das vezes deixamos de tê-los por Deus. Porque se nós formos feitos em imagem e semelhança a Ele, a realidade, o que acontece, muitas das vezes isso acontece. Eu costumo dizer neste lugar que Deus, Ele não pode te negar. Só quem tarda para que Deus possa vir a fazer na sua vida é você mesmo. Não é Deus que te nega. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa interessante, eu trago isso para a minha vida. A palavra de Deus diz que Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E diz mais, que Ele não pode negar-se a si mesmo. E se nós formos feitos em imagem e semelhança dele, e Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele não negará nem a mim e nem a você. Aleluia. Ele não pode negar nem a mim e nem a você. Mas muitas das vezes, irmãos, somos nós que não estamos preparados para recebermos o novo de Deus, para recebermos uma nova aliança, para recebermos um milagre. Muitas das vezes somos nós que somos os maiores culpados, porque nós não estamos prontos para receber. E muitas das vezes nós temos que nos prepararmos para tal coisa. Assim como o noivo fica ansioso, assim como o noivo fica ansioso, aguardando, irmão, a noiva no altar, assim temos que sermos, ficarmos ansiosos a cada dia para recebermos uma nova aliança com Ele. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Para recebermos uma nova aliança com Ele. A cada dia nós devemos nos despertarmos para isso. Deus Ele nos conduziu a tal palavra, porque Deus Ele tem a falar algo ao meu coração e ao seu coração nesta noite. Porque Jesus a todo momento Ele tem uma preocupação comigo e contigo, de uma forma incondicional, de uma forma diferente, onde muitas das vezes uma mãe e um pai não tem uma preocupação com um filho biológico, um filho carnal, mas Deus a todo momento Ele tem essa preocupação. Deus Ele tem preocupação em nos abençoar, irmãos. Sabia? Deus Ele tem essa preocupação em nos abençoar. Deus Ele tem a preocupação em nos curar. Deus Ele tem a preocupação, sabe, de operar milagres na nossa casa e na nossa família. Porque Deus Ele não tem prazer com que nós venhamos
a passarmos por certas circunstâncias e certas situações. Só que muitas das vezes nós que recebemos isso para as nossas vidas, não é Ele que nos dá. Somos nós que recebemos. Porque a palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz, Ele levou sobre si. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Aleluia! O castigo que nos traz a paz, Ele levou sobre si. Porque Ele veio como Filho do Homem, para entender o que eu e você passamos no dia a dia. Para entender o que eu e você passamos, o quanto é difícil nós fazermos uma nova aliança com Ele. Porque quanto é difícil nós lutarmos, muitas das vezes contra nós mesmos, contra uma área da nossa vida, onde muitas das vezes nós não queremos lutar, nós não queremos fazermos uma nova aliança. Por isso que a todo momento Ele tem essa preocupação. Por isso que no livro de Isaías fala que eis que minha mão não está encolhida para que possa salvar, e nem os meus ouvidos agravados para que não possa ouvir. As mãos do Senhor estão sempre estendidas para mim e para você. Os ouvidos do Senhor sempre estão abertos para mim e para você. Aleluia! Mas somos nós, sabe? Somos nós que muitas das vezes atrapalhamos o agir de Deus na nossa vida. Mas eu tenho a certeza de uma coisa: Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite, nesse lugar, sabe, para mudar a história da sua vida, para mudar a história da sua casa, da sua família, para mudar a história, aquela aliança que pode um dia ter se quebrado, ou possa ter se perdido, ou talvez que você possa achar que está lá guardado. Deus, Ele está trazendo a sua memória nessa noite. Deus, Ele está trazendo a sua memória nessa noite. Ele está falando comigo e contigo, filho meu, filha minha, amada minha, noiva minha. A todo momento Ele tem tido uma preocupação, um gesto carinhoso, sabe, um gesto de preocupação, como um pai para com o filho. Só que nessa noite, muitas das vezes, é necessário de nós sairmos da nossa zona de conforto, irmão. Muitas das vezes é necessário nós sairmos da nossa zona de conforto. Porque Deus só vai agir em cima daquilo que nós deixarmos Ele agir. Deus, Ele só vai fazer em cima daquilo que nós deixarmos Ele fazer. Porque o meu Jesus, Ele é educado. O meu Jesus, Ele é diferente. O meu Jesus, Ele é bondoso. O meu Jesus, a cada dia, sabe, Ele nos olha de forma diferente, a qual muitas das vezes nós não olhamos um para com o outro. Muitas das vezes um esposo com a sua esposa, a esposa com o seu esposo, o pai com o seu filho, a mãe com o seu filho. Muitas das vezes nós não olhamos com olhos que Ele nos olha. Mas Deus, nessa noite, Ele está nos olhando de forma diferente. Deus, nessa noite, Ele está nos olhando de uma forma tal, sabe, para aquela coisa que talvez você entrou aqui nessa noite preocupado ou preocupada, para que Deus viesse a fazer na minha vida e na sua vida, sabe, aquela coisa que muitas das vezes nós precisamos voltarmos e precisamos olharmos e falarmos: Senhor, faz outra vez. Sabe? E falarmos com Ele: faz outra vez na minha vida. Sabe, aquilo que eu deixei para trás. Porque a palavra de Deus diz: aquilo que envelhece, perto está de acabar.
Aquilo que envelhece perto está de acabar. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Aleluia! A noite é uma noite especial.